Nessa aula nós vamos falar sobre os 3 modelos clínicos indispensáveis na prática clínica. Por que esses 3 modelos eles são indispensáveis? Esses 3 modelos eles são muito importantes porque existem 3 categorias de paciente, e dentro dessas categorias, né, nós teremos as diversidades e as individualidades. Nós precisamos então compreender que um determinado tipo de paciente talvez não vai se dar muito bem com um outro modelo clínico, né? Então é necessário que haja identificação no primeiro momento para que esse paciente então ele permaneça no processo de análise. Vamos entender aqui os 3 modelos clínicos. Primeiramente, vamos falar sobre os 3 tipos de pacientes. Existe aquele paciente que ele precisa ser mais acolhido, é aquela pessoa mais frágil, mais sensível, que demanda de um acolhimento, né, um pouco maior, aquela pessoa que precisa se sentir ali parte, precisa sentir o processo de análise como sendo uma espécie ali de conexão com o analista. Nós temos também um tipo de paciente que ele é mais reflexivo, né, ele pensa mais, ele é aquele que fica produzindo o tempo todo sentido para as coisas, né, que é o pessoal muito característico da filosofia. Então pensa muito, reflete. Então esse paciente ele gosta mais de ser provocado no processo de análise. Então ele gosta de se sentir assim, estimulado a produzir. E também nós temos um outro tipo, que é aquele paciente que chega para você e diz assim: olha, eu estou com uma ansiedade e quero resolver esse problema. Ele não quer ficar refletindo, ele não quer ser acolhido, ele quer solução para o problema dele. Então são 3 tipos diferentes de pacientes que chegam na nossa clínica. E se você tenta acolher esse paciente que ele chegou ali, ele é muito objetivo, ele quer resolver o problema, e se você tenta acolher esse paciente, ele não vai se identificar e provavelmente ele vai desistir do processo, que é bem comum de acontecer. Se você tenta estimular esse paciente à reflexão, ele também não vai se identificar, ele quer algo mais técnico. Então, eu recomendo para esse tipo de paciente as abordagens, né, de psicanalista como Bruce Finks, né, o Horácio, que trazem mais essa questão técnica e prática. Vamos entender a estrutura dos sintomas, vamos criar intervenções para alterar a estrutura dos sintomas. E vamos deixar isso de uma forma que o paciente consiga visualizar. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Você utilizar uma vertente mais técnica é uma abordagem clínica interessante para esse tipo de caso. Já para aquele paciente que precisa ser mais acolhido, que ele tem essa necessidade de acolhimento, que é mais frágil, se você tentar ser muito direto com ele, ele não vai se identificar. Mas se você também tentar ficar provocando ele a reflexão, ele também não vai se identificar. Então é interessante que você utilize uma abordagem winnicottiana, por exemplo, onde ele cria um ambiente onde o outro possa ser um analista que suporta as adversidades do paciente, as angústias desse paciente. Então é um ambiente de acolhimento. Então para esse paciente eu recomendo esse modelo mais winnicottiano. E aqui eu estou falando do modelo winnicottiano, não do Winnicott em específico, mas os psicanalistas que derivaram dessa técnica, né, que surgiram e que tem essa concordância, essa convergência com a vertente winnicottiana. E por último, para aquele paciente reflexivo que pensa muito, que gosta de ser provocado, eu recomendo a vertente lacaniana, né, e as suas variações, porque é uma vertente que coloca o sujeito diante das suas questões através de provocações clínicas. Então, o modelo lacaniano vai provocar esse paciente, estimular esse paciente a estar sempre produzindo. Então, é um modelo que é mais adequado para esse tipo de paciente. Então, aqui, o que eu quero ressaltar para vocês é isso, é a importância de saber selecionar o modelo clínico que você vai utilizar com determinado tipo de paciente. É saber escolher, é saber a hora certa de intervir, é saber o modelo que você vai escolher. Então, para você que está iniciando e que está todo confuso,
segue o passo a passo, vai criando para você uma estratégia para que você consiga lidar com certas situações clínicas de uma forma favorável às demandas do paciente. Então tenta entender o que esse paciente precisa para que você consiga selecionar o melhor caminho. Então esse é o primeiro ponto aqui dessa aula, né? É saber identificar que tipo de paciente é. E isso é feito nas análises preliminares. Lembrando, nós estamos ainda no módulo de análises preliminares. Tudo que está sendo dito aqui de todas essas aulas é somente para análises preliminares. Só no outro módulo, né, que nós vamos entrar nas análises em si. Então, eu faço essa recomendação para vocês. Primeira coisa, né, identifica o tipo de paciente. É um paciente que quer ser acolhido, é um paciente que gosta de refletir, é um paciente que só quer resolver o problema. Selecione bem o modelo para que esse paciente não desista. Isso faz parte do processo de gerar demanda de análise do paciente, fazer com que o paciente fique engajado no processo de análise. Isso é muito importante para manter ele se sentindo confortável e confiante. Isso nas análises preliminares. Posteriormente nós vamos gerar um desconforto aqui, um desconforto ali, mas para o início das sessões é importante que você mantenha esse paciente engajado. Utilizamos sempre a vertente correta para cada caso. E isso é parte daquilo que eu ia falar para vocês, né, da maleabilidade do psicanalista, de um psicanalista com uma plasticidade, com uma capacidade de se adaptar aos diferentes tipos de paciente, não aquele analista rígido, que é ortodoxo, que só atende com uma abordagem, que só domina um tipo de modelo. Aqui eu estou recomendando para que vocês tenham essa flexibilidade clínica, né? Que vocês consigam se adaptar aos diferentes tipos de pacientes, aos diferentes modelos. Então são esses três modelos clínicos que eu recomendo expressamente que vocês dominem e que vocês não deixem, né, de estar observando o tipo de paciente, qual é o melhor caminho para tratar com esse paciente.